Sem dúvida nenhuma, essa é a maior asneira que uma mulher que tem endometriose pode escutar no seu diagnóstico. Olha, não é uma mulher, duas, três que eu tô falando não, que já recebeu esse tipo de comentário do profissional de saúde, né? Antigamente, quando não se sabia muito sobre essas demandas da endometriose, não se tinham tantos estudos assim sobre isso, e obviamente, ainda bem está tendo mais destaque, né? Esse assunto sobre a endometriose, e tem cada vez mais mulheres tendo aí acesso à informação, entendendo que esses sintomas que ela sente no período menstrual ou fora do período menstrual não é normal. E atendendo as mulheres, né, com endometriose, entendendo principalmente essa demanda mais emocional, muitas delas relatavam um certo tipo de comentário, principalmente por parte do profissional que dava o diagnóstico, que atendia essa mulher, que eu acho, sei lá, cara, uma falta de humanidade, não sei, de empatia pelo processo, uma certa frieza, né? E eu falo isso porque eu também já escutei isso, né, de um profissional de saúde, né, infelizmente, ginecologista, mas aquilo que vira e mexe eu falo para as mulheres, né? Essa questão da endometriose começou a ser mais trabalhada, mais investigada de um tempo para cá, né? Uns seus 7, 10 anos atrás, não se falava tanto sobre endometriose. Mas, independente disso, né? O tato para você falar com a pessoa, entender principalmente essa demanda emocional é muito importante. E qual que é essa sugestão dada, né, pelo profissional para a mulher que tinha endometriose, que seria talvez uma possível cura na cabeça desses profissionais, que é a seguinte frase. Enfim, o médico chega ali, ou o profissional chega e fala: fulana, você tem endometriose. E quais são os métodos de tratamento, né? Geralmente é o método de tratamento mais convencional, que é o tratamento com bloqueação hormonal, em alguns casos até cirúrgico. Mas tinha uma forma natural de você melhorar a endometriose, que é a seguinte frase: fulana, engravida e a endometriose vai melhorar. Ah, se fosse tão fácil assim, ninguém mais tinha endometriose, né? Bom, para aquelas, né, que querem engravidar, que tem esse sonho, tem essa vontade, é até que uma ótima notícia, né? Notícia entre aspas, né? Eu ouvi isso de um profissional. Mas para aquelas que não querem engravidar, que não têm esse desejo, que, enfim, não é o momento para ela, né? A única forma de cura seria somente engravidar, né? Cura, até porque a gente sabe que endometriose hoje não tem cura, né? Tem tratamento, não se descobriu uma cura ainda para isso. Bom, mas como eu falei, essa demanda da endometriose, estudar mais sobre a endometriose começou a ser uma pauta mais quente de uns anos para cá, poucos anos para cá, né? E qual que é essa relação, só para vocês entenderem, né? Por que que a mulher no período de gestação, engravidando, conseguindo engravidar, até porque é uma certa dificuldade de muitas mulheres que têm endometriose é engravidar, porque geralmente está associado a uma questão de infertilidade, dependendo de onde esse foco está associado, geralmente ali no ovário, né? Isso dificulta bastante, ou nas trompas, enfim. Mas qual que é a questão, né? A mulher que tem endometriose, ela tem um excesso de estrogênio no corpo, certo? E geralmente mulheres que têm endometriose têm uma baixa progesterona. São os dois hormônios aí que estão trabalhando constantemente no nosso corpo, que são, vamos dizer assim, os estrelas, né? Os hormônios estrelas no nosso corpo. E a gente tem endometriose, tem uma baixa progesterona. Ela é um hormônio super importante para várias funções. Na gestação, quando a mulher consegue engravidar, que tem endometriose, esses níveis de estrogênio são um pouco mais controlados, né? E a progesterona aumenta muito, né? Então, a mulher que tem ali, claro, dependendo do período do ciclo, tem uma faixa de 30, um nível de 30 de progesterona, quando ela engravida, justamente por todo aquele processo da gestação, do bebê, do desenvolvimento, essa progesterona, ela aumenta de 30 a 200 a 300, né, no seu nível no nosso sangue, no nosso corpo. Então, obviamente que aquela baixa progesterona vai estar super suprida, né, de certa forma, por conta da gestação. Vários desses sintomas, né, da endometriose, por conta desse excesso de estrogênio, ela é basicamente reduzida. Claro que dependendo do foco, se a mulher tiver focos muito pequenininhos, não tem tantos sintomas assim, enfim, se ela consegue engravidar, muitas vezes esses focos, eles estagnam ou até mesmo somem justamente por conta dessa presença ali mais constante num valor muito mais alto da progesterona,
né? Mas claro que se a mulher tem focos maiores ou em mais quantidades, enfim, claro que vai melhorar também esse nível, pode não sumir os focos, mas pode estagnar. E essa presença dessa progesterona constante faz com que muita coisa mude no corpo da mulher, né? Então ela basicamente passa a reduzir muito desses sintomas e começa a ter ali os efeitos positivos da progesterona. Porém, aí vem um grande porém, né? Quando você corta ali o laço umbilical, né, do bebê e da mãe, todo esse processo da progesterona que é produzida durante a gestação, ela cai muito, ela cai drasticamente, né? E aí se você volta a ter o seu, eu sempre vou repetir isso aqui, o estilo de vida é determinante para muita coisa. Se a mulher volta a ter os hábitos que tinha, juntamente com essa queda de progesterona ali, os focos vão continuar sendo alimentados, e aí você volta a ter todos os sintomas. É só você perguntar ali, caso você tenha pessoas perto de você, né, que tem endometriose, ou que teve, né, filhos, e depois, enfim, não tem mais, e voltou à sua rotina normal, pergunta, né, tira essa dúvida com ela, como que tá esse processo da endometriose? Muitas delas vão relatar, né, vão continuar tendo alguns sintomas, depois da minha gestação nunca mais foi o mesmo, depois da minha gestação meu período menstrual mudou, depois da gestação mudou isso, aquilo, nananana, justamente porque voltou a esses hábitos, né, então assim, não é que vai tratar e vai curar a sua endometriose, é porque aquele período a progesterona vem com tudo, e melhora muitas coisas sim. Então é um erro achar que somente engravidar você vai se curar, e não é verdade. Pode sim, tem um caso de outro que a mulher nunca mais teve nenhum tipo de sintoma depois que engravidou, né? Mas assim, se a gente for colocar ali na balança, são pouquíssimas, né? E depende muito de cada caso. Tem outras mulheres que têm endometriose que têm outras condições de saúde associadas, como questões de Hashimoto, né? Problemas da tireoide, questões com essas variações hormonais, enfim, diabetes, hipertensão, outras coisas que vão sim ajudar a piorar essa demanda, né, da inflamação crônica da endometriose. Então, independente, né, de você já ter escutado isso ou não, entenda uma coisa, mulher, por favor, tá? Somente o uso de bloqueadores hormonais ou tentar engravidar não vai curar a sua endometriose, tá? A gente sabe que a mulher que tem endometriose, a gente cada vez mais esses estudos têm mostrado, né, que a endometriose está sendo puxada mais para um lado de genética. A mulher já nasce com esses genes e, a depender do seu estilo de vida, esses genes são ativados. Então, por exemplo, se uma mulher que tem endometriose tem uma filha, né, nasce uma menina, ela pode ter 50% a 60% de chances de ter também endometriose, a desenvolver ali na puberdade, né? Então, o que de fato vai fazer com que esses genes sejam ativados é o estilo de vida, é o que a gente chama de epigenética, que é o que você faz ao seu redor, seu estilo de vida, como você come, o que você faz, o que você deixa de fazer, isso vai ativar, tá? E a mudança do estilo de vida vai ser o ponto-chave disso. Então, se você, mulher, já escutou alguma vez isso, entenda que pode sim melhorar muitos aspectos, mas isso não é a cura e não é a chave definitiva para você melhorar a sua endometriose, tá? Você precisa se focar naquilo que vai desinflamar, naquilo que não vai alimentar, né, esse processo desse aumento do estrogênio, dessa redução da sua progesterona, do seu aumento do seu cortisol, né, do seu estresse. A gente precisa pensar em várias coisas para que a gente tenha uma vida, na verdade, mais equilibrada, mas você que quer gestar, que quer engravidar, você precisa pensar primeiro em desinflamar esse corpo, né, em reduzir esses níveis de inflamação, de endometriose, ter um ciclo cada vez mais regulado, para assim você ter uma gestação mais saudável, mais tranquila e principalmente passar o melhor genes possível, né, para o seu bebê, somente se ela for menina, né? Então, pensa com carinho, né, em relação a essas mudanças mais definitivas. Às vezes é difícil ter essas mudanças no nosso dia a dia, né? É difícil você ter uma mudança brusca de alimentação, de ter uma alimentação mais restritiva, de ter que começar a fazer certas coisas que você não estava acostumada, alguns tipos de exercício, começar a ter essa rotina, né, de mexer o corpo, mas isso é fundamental, isso é base de qualquer tipo, de qualquer pilar da saúde, para tratar qualquer tipo de doença, né? Essa base, essa tríade que eu sempre falo, que é muito importante a gente seguir, né? Alimentação, sono e atividade física. Gente, isso aqui é básico, é para o seu corpo continuar se mexendo, você tendo mais qualidade de vida mesmo. Então, de novo, busque
sempre informação, o máximo de informação possível. E se você já escutou alguma vez isso de algum profissional, olha, corta, esquece, deixa isso lá no passado e busca tratamentos que são mais efetivos, que vão fazer sentido aí para você. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com mais pessoas que precisam ouvir isso, aquela mulher que acha que sentir cólica é normal, ou para alguém que tem endometriose, porque só tendo informação que a gente passa a ter mais autonomia na nossa saúde, tá? Então eu te espero lá no próximo vídeo.